Atenção, este vídeo tem spoilers. Eu vou ser sincero, logo antes da estreia do episódio 9 de The Last of Us, eu tava me sentindo meio dividido sobre o seriado. Nessa história, vemos como o mundo foi arruinado por uma infecção que transforma humanos em criaturas assassinas e irracionais. Mas uma garota, a Ellie, é imune. E agora ela precisa atravessar o país com o Joel, um adulto que ela acaba de conhecer, para que ela possa ser estudada e, quem sabe, dar origem a uma cura que salve a humanidade. Uma jornada que, obviamente, vai ser repleta de perigos. Durante os primeiros capítulos, The Last of Us estava me divertindo e me emocionando bastante. Mas lá pro meio da temporada começaram a haver alguns episódios que não surtiam esse mesmo efeito em mim. Eu só não perdia as esperanças porque eu já tinha zerado o jogo original anos atrás. E eu tava muito ansioso para ver como eles adaptariam aquele final que tinha me marcado tanto no videogame. Pois bem, nesse quesito eles não desapontaram. Enfim, veio o fatídico capítulo final com a mesma conclusão bombástica e a mesma escolha chocante por parte do Joel. O resultado não poderia ser outro. A internet foi à loucura, com o público chocado e debatendo esse capítulo durante dias. Só que quanto mais eu penso sobre esse final de temporada, mais eu chego à conclusão de que ele é, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição pro seriado da HBO. Sim, ele foi um grande desfecho, mas ele também finalmente me fez entender o que não estava funcionando tanto no programa pra mim. Oi, eu sou o Max e eu já vou te explicar essa história direitinho, mas antes eu já quero pedir pra você deixar o seu curtir e se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E eu também te lembro que se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos meus, você pode se tornando apoiador do nosso Apoia-se. Lá tem muita coisa legal, indo de dicas de filmes e séries no seu e-mail toda semana e indo até o nosso Cine Clube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos. Para se juntar à nossa comunidade de apoiadores, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Tá, mas voltando pro final de The Last of Us, que história é essa dele ser ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição? Vamos olhar mais de perto pra entender. Com os primeiros episódios, The Last of Us tinha me conquistado muito, em especial graças aos aspectos mais imediatamente admiráveis, como as performances de Pedro Pascal e de Bella Ramsey, que cativam graças às nuances que eles expressam dos protagonistas. Também tem a direção de arte, que recria a estética do jogo com alta fidelidade para dar vida a esse mundo cinza e verde de um apocalipse tomado pela natureza. Ou então a atenção aos detalhes nas construções de planos para trazer simbolismos poéticos em meio ao terror. Só que, para além desses aspectos visuais, eu fiquei fascinado por como essa história mudou aos meus olhos depois de termos vivido uma pandemia. Uma coisa foi conhecer esse mundo e esses personagens no videogame tantos anos atrás. Outra coisa foi revisitar isso tudo tendo passado por uma catástrofe parecida na vida real. É o que faz ser tão arrepiante a cena de abertura, com o cientista alarmando os espectadores de que algo muito pior ainda pode vir e arrasar a humanidade. É o que torna tão familiar as cenas da população descobrindo que a infecção está se aproximando cada vez mais. É o que gela a espinha quando os personagens veem os seus entes queridos se contaminando. Ou seja, o que antes soava como pura ficção, hoje parece, na verdade, uma versão mais exagerada de horrores que a gente acabou de viver. É um baita de um começo promissor pro seriado. What are we doing, Joe? E assim a série foi avançando. Só que aquele impacto que eu tinha sentido com o início não voltou ao mesmo nível durante o restante da temporada. E eu não entendia muito bem o porquê, mas aí veio o capítulo final e isso esclareceu várias coisas. Ele já começa com uma inversão dos papéis que a gente tinha visto no começo da série. Antes era a Ellie que falava sem parar e fazia piadas para tentar se conectar com o Joel, enquanto o cara ficava em silêncio e carrancudo. Mas agora é o Joel quem tá tagarela e bem-humorado, tentando se conectar com a Ellie o tempo inteiro, enquanto ela tá distante e silenciosa. O que é compreensível. O Joel tá muito grato por toda a dedicação que a Ellie teve para mantê-lo vivo nos episódios anteriores. E a Ellie tá se recuperando de alguns dos eventos mais traumatizantes que ela viveu. Mas não demora pra dupla voltar a se conectar quando vem uma cena encantadora. Um grupo de girafas só de boa comendo as folhinhas e curtindo o dia. É uma das cenas mais memoráveis do jogo e que agora parece ainda mais familiar, já que a gente viu incontáveis notícias durante a quarentena sobre a vida natural tomando conta das ruas vazias. Mas essa paz acaba rapidinho, porque os vagalumes aparecem para apagar os dois com soníferos.
E quando o Joe acorda no hospital, ele vê que tudo foi um mal-entendido e que a Ellie está prestes a ser operada para que uma cura seja criada. O problema é que, para isso, a Ellie precisa perder a vida. E aí o Joe se transforma de vez numa máquina de matar. Ele aniquila todo mundo no hospital, leva a Ellie embora e depois mente para ela, dizendo que existem outras pessoas imunes e que eles não precisam mais dela para criar a cura. Então acabamos com a dupla voltando à comunidade do Tommy com a Ellie, sem saber que, na verdade, o Joe escolheu sacrificar a chance de uma cura para a humanidade inteira só para salvar a vida dela. Swear to me that everything you said about the Fireflies is true. Esse desfecho é muito impactante por 3 motivos principais. Primeiro, pela forma como é filmada a cena de ação. Ela começa com um senso de catarse que logo evolui para um sentimento de horror ao ver o nível de destruição que o Joe é capaz de causar. A mixagem de som abafa os sons ao redor enquanto a trilha sonora aumenta, colocando a gente no espaço mental de extremo foco do Joe. E a direção nos coloca frequentemente atrás dele, remetendo ao trabalho de câmera do jogo original, quando somos nós que controlamos o personagem para ele cometer esse ato terrível. Ao recriar isso, a série faz a gente se sentir não como meras testemunhas, mas sim como cúmplices do Joe enquanto ele comete esse massacre. E o choque não vem só das mortes em si, mas também de saber que isso vem do herói que acompanhamos a temporada inteira. O que nos leva para o segundo ponto forte do episódio, a evolução dramática. Aqui fica evidente a transformação pela qual o Joe passou ao longo dos 9 episódios. Aquele homem comedido e mais egoísta do começo, agora é capaz de fazer qualquer atrocidade para salvar a vida de alguém que ele ama. A série nos obriga a reavaliar o cara que admiramos o tempo inteiro, mostrando que, na verdade, talvez a gente devesse ter medo dele também. E a Ellie não fica de fora dessa, porque ela também se transformou numa pessoa muito diferente. Agora, ela é mais do que uma garota inocente, ela é alguém que feriu, lutou e matou também. E para piorar, ela não sabe que o papel de salvadora que ela queria desempenhar foi roubado dela. A última esperança da humanidade desperdiçada. E assim, quando nos despedimos de Joe e de Ellie, estamos vendo os dois sob uma perspectiva totalmente diferente. O que eram 2 companheiros relutantes de viagem agora são pai e filha adotiva após cada conversa, cada gesto, cada perigo. Mas, ao invés dessa bela relação familiar ser selada por meio de uma vitória triunfal, ela é selada tragicamente por meio de derramamento de sangue e de mentiras. E o terceiro elemento que faz esse episódio final ser tão marcante é o dilema moral que ele nos apresenta. É inevitável ver essa conclusão e pensar: o que eu faria no lugar do Joe? Seríamos capazes mesmo de sacrificar alguém que a gente ama para ter a chance de salvar milhares de vidas? Ou será que a gente só não faria o mesmo que o Joe? Não é à toa que a gente tem visto tantos artigos e vídeos nos últimos dias debatendo se o Joe fez a escolha certa ou não. O dilema dele permanece nas nossas mentes mesmo depois dos créditos finais, fazendo com que essa conclusão nos assombre por muito tempo. I have no other choice. I do. Uai, Max, até agora você tá só elogios ao final de The Last of Us, então cadê aquela história dele ser também uma maldição? É que esse final foi tão bom que ele finalmente me fez entender o que não estava me conquistando tanto assim na parte central da temporada. O desfecho é o excepcional que ressalta o que não foi tão excepcional assim. Em especial com uma fórmula de roteiro que eu vou chamar aqui de todo mundo que você ama vai morrer. Lá no episódio 1, a gente vê o Joe perder a filha, Sarah. No episódio 2, é a vez de outra pessoa importante pro Joe morrer, a Tess, com uma das imagens mais inquietantes da temporada. Aí vem o já famoso episódio 3, que me fez chorar até os meus olhos caírem do rosto, nos apresentando ao casal Bill e Frank e usando o melodrama de forma poderosa. É o episódio que eleva ao máximo a ideia do todo mundo que você ama vai morrer e cria um dos capítulos de TV mais memoráveis dos últimos anos. E agora que o seriado tinha feito isso, eu tava ainda mais empolgado para ver como ele me emocionaria nos episódios seguintes, quais novas ideias dramáticas eles explorariam. Mas depois chega o capítulo 5, que faz a gente se encantar com os irmãos Henry e Sam. A gente se comove com a relação deles, aprecia a nova amizade do Sam com a Ellie, pra no final o Sam ser infectado, ser morto pelo irmão e depois o Henry tirar a própria vida. Ok, é muito triste, mas... de novo isso? E adivinha só o que acontece 2 episódios depois.
Temos um grande flashback sobre como a Ellie tinha uma paixão, a Riley, e como elas têm uma última noite juntas super bonita, pra depois a Riley ser mordida e ter que morrer também. Percebe então o que acontece? Durante mais da metade da temporada, The Last of Us cai numa zona de conforto ao repetir quase que a exaustão a mesma estrutura básica de roteiro. Conheça esses personagens, se apaixone por eles e agora veja eles morrerem, tudo no intervalo de 1 hora. Lógico, cada capítulo traz variações, abordando temáticas diferentes e criando bons momentos tocantes. Isoladamente, são histórias autocontidas que funcionam muito bem. Mas quando você traz isso um episódio após o outro, a fórmula fica mais evidente e faz a série parecer mais acomodada. Só porque isso funcionou no começo, você acha que dá pra repetir o mesmo truque 5 vezes na esperança de que a gente se encante do mesmo jeito toda vez? Não é bem assim, pô. E pior que os outros episódios que não usam essa fórmula se prejudicam, parecendo um conjunto bem inconsistente de capítulos. O 4 é basicamente um episódio de transição. O 6 aprofunda bem a relação do Joel com a Ellie, mas diminui demais a inércia da temporada. E os 2 episódios finais são muito bons, provando que o programa não precisa seguir sempre a mesma fórmula para criar histórias individuais marcantes. Ainda mais o último capítulo, que cria uma dinâmica totalmente diferente. Agora não é mais uma questão de ver os amados morrerem ou de matar os outros para sobreviver. Não, agora é escolher propositalmente a morte do mundo inteiro para salvar uma vida somente. É uma quebra de padrão forte para o seriado. Tão forte que ela finalmente me fez enxergar a fórmula na qual a série se apoiou durante tanto tempo. Claro, é perfeitamente possível encontrar razões por trás dessa insistência na fórmula da morte das pessoas amadas. Por exemplo, justificar dizendo que essas mortes acontecem porque elas também estão no jogo original. Beleza, mas a série fez mudanças significativas na adaptação, então isso não é necessariamente uma regra. Ah, mas é que essas mortes estabelecem um tema maior para a história. Ok, mas a morte não é a única forma de se perder uma pessoa amada. Existe traição, existe separação involuntária, existe esquecimento. Por que não explorar outros desfechos para causar o mesmo senso de perda? Talvez o melhor argumento em defesa da fórmula seja a de que ela tem relação direta com a decisão do Joel no final da temporada. Porque ele passou tempo demais perdendo as pessoas que ele amava e vendo o mesmo acontecer com os outros. E agora que ele finalmente encontrou uma nova filha para amar, ele se recusa a passar por isso outra vez. Mas a verdade é que para essa decisão fazer sentido, basta explorar uma perda que o Joel viveu, a da Sarah. Ela é mais do que suficiente para a gente entender por que ele salva a Ellie no final. Não era preciso se apoiar numa sequência de capítulos que batem tanto na mesma tecla e que fazem uma grande parte da temporada perder força dramática. E, fora isso tudo que eu já falei, tem mais um fator que me faz enxergar o episódio 9 como abençoado e amaldiçoado ao mesmo tempo. É o fato de que esse é o final perfeito que não pode ser um final. Como assim? Tá, vamos lá. Eu lembro que quando eu zerei The Last of Us anos atrás, eu pensei como essa conclusão era exatamente do que o jogo precisava. A escolha do Joel é a culminação de tudo que a história vinha construindo com ele e com a Ellie. Sem contar que a decisão impacta de uma só vez o drama na escala microscópica entre os protagonistas e o drama na escala macroscópica, que é a sobrevivência da raça humana, justamente os 2 eixos centrais de The Last of Us. Então, ao brincar de Deus e selar o destino da humanidade inteira só para preservar uma pessoa, o Joel faz esse final ser grandioso e intimista ao mesmo tempo. It's alright. You're with me. Fora que terminar a história nesse ponto, sem deixar claro quais serão as consequências da escolha do Joel, é criar um final semi-aberto que encanta e que desespera na mesma medida. É ressaltar como The Last of Us é sobre a beleza e o horror de manter a esperança viva frente à extinção. O desfecho meio amargo ideal para tudo que The Last of Us tem a nos dizer. E durante muito tempo, essa foi sim a conclusão de The Last of Us, porque como não tinham anunciado que teria uma continuação, a gente achava que era isso aqui e pronto. Até ser anunciado alguns anos depois que viria sim um novo jogo, The Last of Us Parte 2, que continuaria a história de Joel e de Ellie.
O que fez muita gente, incluindo eu, pensar: pra quê? Essa história já acabou como deveria, não precisamos de mais. Beleza, no fim das contas eu também zerei a parte 2 e acabei gostando bastante dela. Eu não vou dar spoiler de nada da parte 2, mas vale dizer que ela mudou fundamentalmente a minha relação com essa história. De um jeito que me faz pensar que ela podia perfeitamente ter acabado com o primeiro jogo mesmo, e pronto. E eu volto a pensar nisso tudo com o seriado da HBO. Afinal, já tá confirmado que teremos pelo menos mais uma temporada e que ela vai ser baseada no segundo jogo. Por um lado, eu me empolgo, porque a parte 2 também conta uma história muito poderosa. Mas ainda tem um lado meu que lamenta o fato de que esse final perfeito que acabamos de ver na série já nasceu fadado a nunca ser isso. Um final perfeito. É com certeza uma bênção e uma maldição. Okay. Só sei então que é fascinante ver aquele final de jogo que tinha me marcado tanto retornar agora como um grande exemplo de televisão. Esse é um desfecho que não só mexe com a gente profundamente, mas também consolida a série da HBO como um novo paradigma de adaptação de videogames. Só é uma pena que, nesse processo, o final também ressalte por contraste as partes de The Last of Us que não são tão brilhantes assim. Resta agora esperar pela próxima temporada e ver se ela vai nos convencer ou se vai nos deixar pensando que talvez teria sido melhor só deixar o Joel e a Ellie seguirem os seus caminhos desse ponto em diante sem a nossa companhia. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E, lembrando, se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos no ar, vocês podem se tornar apoiadores, como eu já comentei, ou então, se vocês não puderem se tornar apoiadores, vocês podem deixar um valeu demais usando esse botãozinho aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo específico aqui. E lembrando que se vocês querem me acompanhar também nas redes sociais, vocês podem me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.